Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Alberto Mourão, que é prefeito do município de Praia Grande, no litoral paulista, e ele fala sobre a expectativa do feriado prolongado na Baixada Santista. Bom dia, prefeito. Bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia a toda a população que está descendo para a Baixada Santista, especialmente, para que a gente possa conversar um pouco com todos. Justamente sobre essa questão, prefeito, nós falávamos há pouco aqui, eu e o Luciano, estamos praticamente nesse momento quente, né? Calor lá fora, a previsão é que esteja calor no final de semana. E a preocupação, então, como aí na Baixada Santista, Praia Grande, está pensando esse feriado, né? Olha, é difícil você conter a chegada, né? A cidade de Praia Grande, ela fica praticamente na ponta, no início da ponta de imigrantes lá, né? A imigrantes termina dentro de Praia Grande. E essa reta total, nós temos 130 mil imóveis de veraneio, 50% de todos os imóveis de veraneio estão em Praia Grande, das 9 cidades da Baixada. Automaticamente é a cidade que mais tendência tem de receber gente. A gente percebe que as pessoas ficaram fechadas em casa ao longo desses tempos todos, esses meses, desde fevereiro, março, e automaticamente estão tentando dar uma relaxada na cabeça, né? Porque realmente a gente pode ter superado a pandemia, ou parte dela ainda, mas podemos ter problemas psicológicos muito profundos. É que essa minha fala não está defendendo, não. Eu acho que as pessoas têm que entender que não acabou, né? Nós ainda estamos aí com o vírus circulando e muito, nós não temos vacina, não temos o remédio adequado para evitar a internação em UTI ou uma internação em leite de enfermaria, mas que pode correr risco. Então a gente precisa ter essa percepção. Não é porque nós controlamos a pandemia que nós já acabamos com a pandemia. E parece que isso não é uma realidade. Quando a gente vê pessoas circulando sem máscara, né? Como é que a gente vai enfrentar isso e voltar a um normal novo? Primeiro, a máscara é fundamental. Isso que levou a gente reduzir o número de casos, foi a máscara, porque você reduz a carga viral que você transmite ou recebe. Você não evita totalmente, mas nós podemos notar que os números de casos graves diminuíram muito. Outro aspecto, distanciamento, é fundamental. Não dá para não manter aquela distância, né? E manter o grupo, se quer conviver com alguém, o grupo familiar principalmente. Porque esse você controla, esse você sabe, né? E acho que a distância e a higiene, a higienização. Né? Não vai consumir num carrinho de praia, vai consumir num bar, num restaurante, você tem que ser fiscal dele. Não é o fiscal da prefeitura, do estado, que não tem gente, para tanto comércio para ser fiscalizado. Você tem que ser um consumidor exigente. Estou indo no restaurante, o garçom não está com proteção, não está com máscara, os garfos não estão sendo colocados dentro de saquinho, o cardápio é manuseado à mão. Tudo que você está percebendo que vai ser possível a transmissão do vírus, levanta da mesa e vai embora. Eles só vão aprender, né? Porque não pode ser... se criou protocolos para toda atividade comercial, todas elas. Umas estão respeitando, outras não, né? Você vê gente rigorosa montando fila na entrada, quantidade de pessoas, tudo isso tem que ser... O consumidor no Brasil tem que ser exigente. Não é só exigir do poder público, o consumidor. Ele exige demais do poder público, mas ele precisa entender que o melhor fiscal é ele. Porque quando dói no bolso de quem é empresário, aí ele vai entender que ele tem que respeitar. E aquele empresário que não respeita, né, o momento de uma pandemia, da necessidade da preservação de vidas, ele não está preocupado com ser um bom empresário e fornecer um bom produto. Então, eu diria o seguinte, para aqueles que estão nos ouvindo agora, seja fiscal, vai descer, né? A gente gostaria que descesse menos gente possível nesse momento, mas vai descer, se for até a praia caminhar, distância de 5 metros da frente, né? Mantenha esse distanciamento, se vai parar e ficar sentado um pouquinho,
fica de 5 metros de distância também, porque você está dentro do seu grupo familiar, então aquele grupo de 4, 5 pessoas da família tem que estar distante das outras. Vai para o restaurante, seja cobrador, não entre em qualquer lugar. 2, comerciante não pode ter aglomerado, as mesas têm que estar afastadas. Se não tiver afastadas, denuncie isso. Não podemos que todo mundo achar que pode fazer o que bem entende. Aí nós vamos ter um retorno para a pandemia e com isso nós podemos ter novamente uma necessidade de fechamento. Prefeito. Isso é muito ruim. Prefeito, o senhor está falando aí de uma atitude, né? O senhor está totalmente certo, né? Quer dizer, a população também, não adianta só cobrar do poder público, né? Enfim, a população também tem que fiscalizar e são os melhores fiscais, o senhor tem toda a razão. Eu queria entender essa fala do senhor no contexto aí da Baixada Santista. Isso quer dizer o seguinte, que tem muitos restaurantes aí que não estão obedecendo, eu não estou falando de Praia Grande, estou falando de uma maneira geral aí da região de vocês. Tem muitos restaurantes e pontos comerciais e comerciantes que não estão respeitando as regras da pandemia. O que está acontecendo aí? Conta pra gente. Olha, eu não quero dizer que tem muito, eu quero dizer que pode ter alguns. Por exemplo, o restaurante ele tem que colocar na sua máscara, ele tem que colocar a viseira de acrílico no garçom, ele tem que dar luva para o garçom, ele tem que colocar os talheres envelopados, e só abrir na hora que a comida for servida, ele tem que não colocar cardápio de papel, ele tem que colocar o cardápio para ser leitura por QR Code. Então, assim, você tem que ter preocupação. A mesa tem que ser limpa na hora que o cliente entrar ali para mostrar que você higienizou aquela mesa. As mesas têm que estar distantes também. Não pode ter mais que 4 pessoas numa mesa. Essa fiscalização ela tem que ser exercida pelo consumidor, que quando chegar lá, ele não vai entrar no restaurante por se negar a atender daquele jeito. Ele pode ligar para o departamento de fiscalização e acionar o departamento. Se a gente não fizer isso, não tem como. Se você tem restaurantes, possivelmente tem, só na cidade, tem 250 a 300 restaurantes ou mais. Tem quase 1.000 restaurantes. Eu estou chutando um número muito baixo, né? Só de supermercados e hipermercados tem 150, imagine restaurantes e bares. Se as pessoas, como é que a gente vai fiscalizar hipermercado? Eu tenho dos quase 200 hipermercados, como é que eu vou pegar, atender 700, 800 bares e restaurantes, aí depois lojas de magazine, lojas de quanto tipo. Nós temos mais de 6.000 estabelecimentos. Eu diria o maior fiscal, eu estou falando isso, reforçando, que o melhor fiscal é o cidadão. Depois, na praia, a gente vai orientar. A Guarda Municipal está orientada a pedir para as pessoas usarem máscara nas caminhadas. A Guarda Municipal vai orientar para que ele se distancie na praia, mas a melhor fiscal é o comportamento da gente. Perfeito. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, fazer um parênteses. Eu ontem estava conversando com um empresário, eu sou do ramo da construção civil, eu tenho uma empresa, a gente constrói imóveis para venda, e aí nessa retomada alguém falou assim, os tijolos aumentaram, o ferro está aumentando de preço. Eu falei assim, tem uma justificativa, se a gente pudesse aceitar essa justificativa. A matéria-prima, a mão de obra desses setores produtivos, tem gente que está com mais de 60 anos, está afastado, tem gente que tem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, que tem que ficar afastado, que tem menos de 60 anos, automaticamente a capacidade produtiva caiu. Dentro da cadeia produtiva, a matéria-prima também não veio para essa mesma indústria produzir algo. Então, houve um desaceleramento. Por isso, o desaceleramento também por medo de não ter consumo. E aí você baixou estoques. E aí os preços estão aumentando. E eu falei para ele, em vez de você estar construindo agora, tocando, é melhor não comprar o produto. Porque, na verdade, a gente no Brasil tem que começar a ver assim, a carne está cara, nós vamos fazer um protesto, vamos deixar assim de comprar carne e vamos substituir por outro produto naquele momento. Não tem, cara. A gente não vai tabelar preço nesse país, a gente tem que despertar para a cidadania.
A gente faz tanta campanha pelas redes sociais, tanto fake news, e na verdade tem que fazer um fake news, na verdade não, tem que fazer um movimento de cidadania, não é contra governo, é contra todas as ações da sociedade como um todo, que são perniciosas à convivência nossa, não dá mais para persistir nisso. Prefeito, agora fica muito latente um grande desafio, né? Não só aí de Praia Grande, mas de todas as cidades, que é essa questão de fiscalização. Por isso que o senhor falou que conta também com o bom senso e a consciência das pessoas e dos turistas. Nós estamos falando de uma cidade litorânea. Como estão os trabalhos, então, nos quiosques, restaurantes à beira-mar? É possível consumir nesses locais? Quais são os protocolos, então, nesse momento, para quem for ao litoral e vá à praia? Por favor. Olha, eu vou até mais... Nós vamos orientar, vamos fiscalizar, vamos sair principalmente no horário que os restaurantes estão abertos, que é a partir da... A maioria está abrindo a partir das 6 da tarde, né? Só aqueles que faziam almoço, que optaram por almoço, porque são 8 horas só de abertura, nós vamos fiscalizá-los normalmente. Tem uma força-tarefa lá que sai todo dia, principalmente no período da noite, onde tem abertura maior. Nós vamos colocar agora no municipal orientando toda a orla marítima para que as pessoas fiquem distantes e orientar para manter a máscara. Não há muito que se fazer, né? A gente espera que o Estado faça a sua parte, a Ecovias fazendo orientação também sanitária, é fundamental isso. Agora, eu acho humanamente impossível, um esforço, não podemos fechar estradas, isso é uma liberdade de ir e vir. Nós não temos condições de fechar imigrantes e evitar que as pessoas desçam, até porque tem outros problemas que podem ocorrer. Fechar a entrada da cidade e mandar voltar, isso é proposta que não tem cabimento, né? Então, eu acho que o maior trabalho nosso é orientação, né? Agora, uma coisa é certa, né? Os indicadores estão baixos, mas se voltar, nós vamos fechar a praia total. Não tenha dúvida que nós vamos voltar ao mês passado, nós vamos fechá-la total. Prefeito, o último final de semana, mais de 100 mil veículos desceram para o litoral de São Paulo, né? Vocês previam que poderia ocorrer esse aumento na demanda com a melhora da temperatura? Esse final de semana também, como a gente estava falando aqui antes, tá calor aqui em São Paulo, né? Isso estimula as pessoas a descerem para a Baixada, né? Olha, eu estou no 5º mandato, sabe? Eu outro dia falei para o pessoal da Polícia Militar que esse fim de semana, que eles se preparassem, que esse fim de semana seria muito forte. E ele perguntou por quê, né? Eu falei, coronel, eu me lembro que todo mês, todo inverno quente, e que nós estamos no inverno até o dia 20, quando chega nesse período que ele está quente, a tendência é um 7 de setembro quente em 2 sentidos, quente de calor e quente de gente descendo. É o prenúncio de um verão. Apesar que nós vamos entrar numa outra estação e o verão ainda vai estar lá na frente, mas a realidade é que nós vamos ter... já se previu um volume grande de pessoas, e olha que seria bem maior se não fosse a pandemia, que muitos ainda estão se retraindo, ainda estão tendo bom senso, estão se espalhando por lugares menos adensados. Isso é uma rotina, tanto é que eu pedi para a Polícia Militar um reforço especial, né, de tropa, não dando folga, trazendo o pessoal do BAEP da região para dentro das cidades, para circular mais, para ter um intensivo maior. E a nossa guarda e a polícia do local também vai fazer um intensivão maior. Prefeito, o senhor falou aí de possibilidade de fechamento de praias, né? Hoje o acesso, queria entender um pouco melhor como é que está o acesso, a caminhada ali na orla, o que pode e o que não pode fazer aí na região. Olha, ele pode caminhar, ele pode ir na água, né? Ele pode surfar. Então, essas atividades normais, esportes individuais, ele não pode jogar futebol, que é um esporte coletivo, mas ele pode jogar um vôlei de praia, que, né, é normal, de dupla.
ele não pode fazer atividades que possam criar aglomeração e contato, né? A gente tem orientado as pessoas a não criar aglomeração nem da praia, a ficar distante uma das outras. Em geral é isso, não vai ter mais aquela liberdade total. Agora, nós estamos falando de milhares de pessoas, né? A gente espera que as pessoas tenham um bom senso de estarem distantes umas das outras. Isso a gente espera. Não há como você proibir drasticamente. Só podemos fazer isso se a gente proibir definitivamente fechar a orla toda. Ela já esteve fechada, as pessoas respeitaram até o mês, fim de julho. Eu fui voz discordante, achava que não devíamos abrir até o fim de setembro, outubro, mas como a região começou gradativamente a abrir, eu fui o último a abrir a praia, e de uma forma diferenciada. Tanto é que os carrinhos de praia eles não ficaram no meio da praia, eles vão ficar recolhidos mais perto da mureta, com isolamento no entorno deles. Eles fizeram reuniões durante 3 dias consecutivos de treinamento, né, o comércio ambulante, para evitar que eles possam propagar a doença também ou serem contaminados. Então foi feito um trabalho de orientação para eles e nós vamos continuar com essa orientação. Prefeito, um trabalho que foi feito aí no começo da pandemia, eu queria, como é que está sendo feito agora, foram as barreiras aí ao longo da estrada, né? Barreiras na cidade, com medição de temperatura. Vocês vão fazer isso esse final de semana? Vocês têm feito isso de uma forma regular? E o quanto que isso ajuda aí a entender o fluxo de pessoas? Sei que vocês não podem evitar, o senhor falou aí, quase metade dos imóveis são de veraneio. Pessoas que têm casa de veraneio, enfim, não tem, né, nem sempre como evitar. Mas como é que funciona essa história da barreira e o quanto que ela ajuda no trabalho de vocês? Olha, a Praia Grande tem que ser olhada de uma forma diferenciada. Por ter 50% dos imóveis de veraneio e ela está a Imigrantes nasce dentro de Praia Grande, qualquer fechamento da Ayrton Senna, que é a parte que continua da Imigrantes dentro de Praia Grande, Avenida Ayrton Senna, que tem um forte comércio ali, shopping, grandes lojas, ele cria um congestionamento que pode chegar até a subida da serra, num dia desse. No primeiro dia que nós fizemos esses bloqueios sanitários, ele chegou a atravessar quase 4 quilômetros dentro de São Vicente. Então, se mostrou impossível, porque nós temos um fluxo regional muito grande. Nós estamos no centro geográfico da Baixada Santista, que interliga Mongaguá, Itaém, Peruíbe e todo o Vale do Ribeira, e o trânsito do portuário, né? E liga com as outras cidades no outro extremo, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga. Então, e aí Ayrton Senna é o único lugar para passar. Se você cria esses bloqueios, então esses bloqueios foram feitos quando o circulatório estava muito pequeno. Conforme foi aumentando, foi criando os problemas. Hoje é impossível você fazer um bloqueio sanitário e entrar na cidade. Basta ver Campos do Jordão, quando faz bloqueio há um mês atrás, eu estive em Campos do Jordão, teve um bloqueio, estava na metade da serra. É alto risco, muito perigoso. A gente precisa entender que pode ter muita colisão ao longo da pista, e assaltos e problemas que a gente perde a segurança. Então, assim, é muito bonito falar, mas na hora da execução a gente tem que pensar que toda ação tem o seu efeito colateral, né? E hoje, com os protocolos sanitários, todo estabelecimento comercial é obrigado a medir a temperatura da pessoa. Então, se essas pessoas não vão ser proibidas de entrar na cidade, né? Elas automaticamente vão bater em algum estabelecimento comercial. E para entrar nesse estabelecimento comercial, seja o tamanho que for, ele é obrigado a fazer a medição da temperatura. Tá certo. A gente gostaria de agradecer ao prefeito Alberto Mourão, do município aí de Praia Grande, no litoral paulista, falando aí sobre a expectativa de feriado prolongado aí na Baixada Santista. Muito obrigado, prefeito, pelas suas informações. Obrigado a vocês. Obrigada, prefeito. Tchau, tchau.